Boa noite, trader. Boa tarde, bom dia. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas espero que venha contribuir para o seu conhecimento, beleza? Deixa o like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e deixa a tua dúvida. Voltando aqui para mais um vídeo para vocês do projeto Trader Iniciante. Dá uma olhadinha no que aconteceu hoje. É, a gente está com esse fundo aqui, ó. Dá uma olhadinha. É. Então é o seguinte, o fundo aqui está segurando tudo aqui é o 52. Ó. Não, o 52 não. Quer dizer, era o 52, né? Primeiro a romper o fundo mais importante foi o 66 aqui, o candle de hoje, que era a mínima do 52 que estava segurando, tá? Então, essa mínima do 52 é muito importante, porque sempre tem uma dúvida a respeito de qual mínima a gente vai observar. Essa aqui não é importante? Elas são importantes também, mas a mínima primeira que foi rompida foi essa. Por que essa? Porque veio o 53, não conseguiu. Não conseguiu, não conseguiu. 60 não conseguiu, 62 não conseguiu, né? O 63 não conseguiu, 64 não conseguiu. Ah, não conseguiu só essa? Não, ele não conseguiu essa e essa e essa, tá? Mas essa aqui era a mais próxima de rompimento. Quem conseguiu foi o 66. Depois a gente tem, qual foi a última? Essa aqui, ó, do 58. A gente tem a do 48, acredito que não rompeu do 48, rompeu do 48. Deixa eu mudar aqui e botar no 48. Rompeu do 48. Então, sempre eu vou olhar a última mais próxima de rompimento. 52 e 48. Essas duas mínimas são importantes para mim. Qual dessas mínimas são mais próximas ao 50%? Isso eu estou passando os detalhes para vocês, tá? É a do 52. E a última, né, que a gente considera a última do dia anterior, aqui. Vou botar aqui. Eu bem em cima lá. Então, para quem já está estudando operacional, já está por dentro dessa observação. Rafael, as outras mínimas eu observei, eu estou errado? Não, essa é uma visão minha, tá? É uma visão minha para acrescentar no operacional de vocês, beleza? Acrescentar, não é para mudar a cabeça de vocês, é para dar uma luz, beleza? O canal foi criado para isso, tá? Para dar uma luz para vocês e vocês vão comparando. Ah, não, eu acho que eu não concordo, acho que eu vou estar olhando lá a mínima do 47 ou do 59, beleza? Então, você não é obrigado a seguir o que eu faço, pensar como eu penso, fazer o que eu faço, não. Tá? É uma luz, vai somando, tá? Somando no teu operacional. E aí é o seguinte, a gente tem esse pullback, tá? Esperado já para segunda-feira. Qual é o problema? Eu, particularmente, eu só vou pensar em venda se o candle fizer pullback. Ele pode vir direto para baixo? Segunda? Pode.
Pode vir direto para baixo. Só que eu não posso esquecer que eu estou numa região de fundo. Se ele abrir próximo aos fundos, tome muito cuidado, principalmente próximo ao fundo de hoje, tá? Se ele abrir aqui, direto para baixo, eu não vou pensar em venda, de jeito nenhum. Ah, mas se o candle descer e der venda, beleza. Tá? Aqui, para mim, essa região toda aqui, ó, ela é região de compra, tá? Região de compra. Eu tinha aqui um fundo mais baixo, que o preço não alcançou, mas ele alcançou todas as mínimas anteriores, ele alcançou, menos o 64. Então, na minha visão, se por acaso o preço segunda-feira abrir próximo à mínima do dia de hoje, direto para baixo, eu já vou esperar uma violinada para ele voltar para mim comprar até os 50% ou até os alvos das mínimas. Que qual é as mínimas importantes para mim? 48, 52 e 65. São essas mínimas. Essas outras aqui eu não vou observar. Eu estou dizendo eu, tá? Estou dizendo eu. Isso a gente vai ter que marcar essa daqui, ó, essas duas. Por quê? Porque se for uma compra próxima a essas duas mínimas aqui, a gente vai buscar alvos mais próximos. Aqui a gente está no diário, parece que é poucos pontos, mas não é, tá? Então, tudo isso são detalhes que vocês têm que observar. Eu vou marcar as outras para a gente ter uma noção lá. Essa aqui já está muito próxima do 60, não pegaria um alvo até no 60, já pegaria acima do 60, do 59, do 63, já era um alvo interessante. Então, essa aqui eu não vou marcar, quer dizer, posso até deixar marcado para pegar como confluência, aqui, ó, e a de hoje. Então, aí, nessa situação, eu tenho essas mínimas, 60, 64, 66. Abriu próximo essas mínimas, eu não penso em venda, eu só penso em compra. Eu vou esperar ele violinar, fazer um gatilho pelos 5 minutos, comprar com um alvo na mínima do 59 ou do 63. Claro, esperando um pullback no 50% do 66. Ah, por quê? Porque ele já deu alvo nas mínimas hoje. Ele fez o pullback hoje, deu alvo nas mínimas, deixa eu colocar para vocês verem, tá? Ele fez o pullback hoje, deu alvo nas mínimas. Então, eu tenho esse ponto de retorno junto com 50%. Então, o preço fez isso aqui, ó. Bateu no 50% e deu alvo nos fundos. Rompeu a mínima anterior, que era a obrigação, e deu alvo nos fundos, tá? Então, a minha visão para segunda-feira, dependendo de onde o preço vai abrir, eu vou pensar em compra. Se ele abrir aqui, se ele abrir aqui, eu vou pensar em venda, tá? Se ele abrir acima desses rompimentos, mais ou menos aqui, eu vou pensar em venda. Por quê? Porque eu vou usar o movimento micro com essa visão. Agora, se ele abre aqui, testa para baixo, eu já penso em compra, aí eu tenho duas confluências, 50 do micro e 50 do macro. Então, eu posso comprar até esses 50%. Essa é a minha visão aí para segunda-feira. Beleza? Só é mudar a cor das linhas aqui para vocês terem uma noção. Vamos ver como que vai ficar nos 5 minutos?
as marcações. Hoje foi muito top, né? Olha a abertura, onde é que bateu lá, ó. Abertura. Quem estava com as marcações em dias aqui, deixa eu voltar lá para o diário e vou marcar aqui, ó. As marcações para hoje eram essas aqui, porque o dia anterior o preço violinou. Então, eu tinha dois topos violinados. Essa era a marcação para hoje, tá? Quem estava esperando por venda. Na verdade, só podia olhar para a venda hoje, né? A não ser que o preço abrisse aqui para cima e não tinha como pensar em venda. Mas do jeito que ele abriu aqui, era só esperar ele testar os 50% junto com as duas linhas do diário. Vamos ver lá nos 5 minutos como ficou. Ó, por isso é importante a gente a gente ter o gráfico do lado. O gráfico diário ou um 60 minutos maior para a gente ter uma base. Então, a abertura do preço hoje é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, quem já está por dentro lá do operacional, vou esconder aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tava assim, não era? Tava assim o preço. Então, eu marquei aqui, ó. Deixei marcado aqui a máxima. Eu tenho esse pullback, ó. Eu tenho esse pullback, subiu, rompeu máxima, beleza. Fez esse gatilho aqui, ó, de continuidade de alta. Aí eu vou mudando a minha FIBO. Mudei minha FIBO, beleza. Fiz o pullback, não passou o 50%. Vamos olhar a mínima anterior. Não rompeu. Oxi, aqui. Não rompeu a mínima anterior, tá? E parou acima dos 50%. Então, o 5 eu esperaria compra. Se o 5 abrisse testando direto a máxima do candle 2, eu pensaria em venda, para ele vir romper já os 50% junto com o ponto de retorno, que é a máxima do 1, tá? Não esqueça da máxima do 1. Aí, o preço, que ele fez? Agora, é o seguinte, para quem estava no scalp, pegou essa venda aqui, tá? Para quem estava no scalp. Por quê? Porque eu tinha base aqui, ó, tanto no 3 como no 4. Eu tinha alvo no 50%. Eu não preciso desse movimento para ele dar continuidade alta. O preço não abriu próximo à máxima. Então, meu amigo, não tem como eu pensar em compra no 3. Só pensa em compra no 3. Olha como mudou a visão, tá? Se ele abrisse aqui, ó. Se ele abriu aqui, é venda, porque eu tenho um pullback junto com o ponto de retorno, confluência, linha do diário, testou a linha do diário. Beleza? Aí eu vim no scalp, pá, bati o scalp no 3, bati o scalp no 4, dependendo de onde o preço abriu. Beleza? Aí tá. O 5 faz isso aqui. Tá? Aí é que tá. Os dois não rompeu 50%. 5 abriu aqui, compra. Por que compra? Eu não vou vender em cima dos 50%, sendo que o preço está acima do último rompimento e acima dos 50% do candle que eu estou olhando aqui, no caso, o candle 2, eu não tinha como vender no 5. Eu tinha como comprar, tá? Porque a região que ele abriu é de compra. Então, eu já estava esperando isso aqui, ó, esse rompimento. Só que eu estou com o gráfico diário do lado, esperando uma violinada aqui, ó.
tá? Uma violinada, para mim poder vender. Aí vem o Kendo 6. Quando o Kendo 6 abre e faz isso daqui, meu amigo, aí eu falei já isso em alguns vídeos, bem os primeiros vídeos, falei, passei esses detalhes, alguns inscritos já sabem disso, que eu só esperei o 7 completar o movimento violinar os 50% para entrar vendido. Por quê? Não houve um rompimento? Houve um rompimento. Houve um rompimento. Quem está no Kendo a Kendo e somando o detalhe do contexto, o que que é o Kendo 6? Não é o Kendo do pullback? Qual é a obrigação do Kendo do pullback? A obrigação do Kendo do pullback é duas: se manter acima do último rompimento e acima dos 50% do Kendo anterior, que é o Kendo que rompeu. No caso, o Kendo 5. Essa é a obrigação dele. A única obrigação do Kendo pullback é essa: se manter acima do último rompimento e se manter acima dos 50%. Que 50%? Esse aqui, ó. Agora, entenda bem, agora, o que que o Kendo 6 fez? Ele se manteve acima do último rompimento, se manteve acima dos 50%, só que ele mesmo sendo o Kendo do pullback, já foi o Kendo que deu o alvo na máxima. O que ele fez na máxima? Violinou a máxima e fechou abaixo. Quando ele fez isso, acabou. Eu só esperaria o quê? Um gatilho aqui que abrisse por aqui, testando para cima para mim poder vender. Por quê? Porque ele já fez o movimento de pullback e falhou essa FIBO. Aqui eu já ia ficar alerta. Por que eu ia ficar alerta? Por quê? Por conta da minha marcação. Essa marcação aqui, eu já não estava esperando por venda, eu não estava esperando um toque aqui. Então, tudo nessa hora soma na minha cabeça para mim pegar a venda. Aí o que acontece? Isso aqui, ó. Aí, meu amigo, quem não vendeu aí se arrependeu. Passou batido aí, porque vou falar, quem vendeu quando ele voltou abaixo da linha do 50%, ele ficou com um stop muito barato. Podia botar o stop aqui, ó, 150 pontos. O preço violinou 50%, ponto de entrada, e deu só nesse candle aqui, ele desceu de uma vez, deu 700 pontos. Eu ia pegar todo? Não, podia pegar só 500 pontos tranquilamente aqui, tranquilamente. Depois que ele fez isso daqui, meu amigo, aonde era o alvo? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu tô com o gráfico do lado. Qual é o gráfico que eu tô do lado? Diário. Eu tô, eu tô com o gráfico diário do lado aberto. Aí o gráfico diário está dizendo o quê? Que o alvo é lá embaixo. Olha aqui, ó, as linhas do diário aqui. Ah, mas violinou esse fundo. Violinou esse fundo. Bora ver o que que o próximo candle fez. O 8. Olha o que que o 8 fez. Violinou de novo a mínima do 1. Se eu estou no fundo aqui, vou pensar em quê? Em compra aqui, não é? Beleza. Ele violinou o fundo e não conseguiu devolver o rompimento. Entendeu? Nessas alturas, minha fibra está aqui. Olha isso. Já totalmente mudou, né? Movimentou a fibra, muda tudo. Aí, ó.
E agora, eu vou pensar em compra ainda, ainda não deu o alvo. Onde é o alvo principal? Não é aqui no 7, o último fundo? Eu vou lá, no 9. Opa! Parou onde? O 8 não é gatilho? Gatilho, ele é gatilho dessa fibra, o 8 não é gatilho? É gatilho. Aí o 9 vem, deu a compra para quem estava esperando a compra, né? Deu a compra, só que o alvo é onde? No 50%. Aí o 10. Todo mundo querendo ir para onde? Para o fundo, para o 7. O que que eu tenho no 7? Próximo ao 7, linha do diário. Aí foi lá, fez os 50%. Isso aqui é considerado uma pernada ainda. Desceu, fez o pullback, não conseguiu cair, parou no 50% de novo, desceu e não deu alvo. Deu alvo aqui, ó, dessa fibra, tá? Aí vem o 11, gatilho de continuidade, 12, mais um gatilho para comprar, tá? Porque ele deu continuidade, mas violinou a mínima do 1 de novo. Se ele abriu violinando o fundo da mínima do 11, daria para fazer mais um scalper. E aí ele faz isso aqui, ó, rompe a mínima do 1. Meu amigo, aí vamos ver o que que ele fez no 13, 14. Deu alvo no 7. Muito simples, só coloquei a fibra aqui e acompanhei ela, ó. Enquanto ele não devolveu os rompimentos e não devolveu os 50% desse candle aqui, meu amigo, era só pensar em venda. E esse meio aqui, scalper. Ó, o que é isso? Ai, apareceu tudo aí. Ah, apareceu tudo, mas sim, eu ia mudar a fibra aqui, deixa eu mudar a fibra logo aqui. Tá aqui e aqui. Era essa fibra que eu ia botar aqui. Aí ele rompeu, aí olha de que fez, pullback, ó. Mesma situação, olha como que o preço ele se repete, mas de maneiras diferentes. Entenda bem. Isso aqui é para vocês estudarem, tá? Ó, o back ficou segurando abaixo de 50%, eu estava esperando o alvo na mínima do 7. Pá, pô, 14 deu. A partir do momento que o 14 deu alvo, opa, mudei minha fibra, peguei lá o 13 e olha o que aconteceu. Não é só o 13 não, tá? Podia ser o 50% aqui, ó. Esse aqui, ó, do 9. 50%, a máxima do 9, me dizer. Aí, ó. A mesma coisa. Rompeu, né, o fundo, aí agora o meu alvo é onde? É na mínima do 14. Foi, fez o pullback, deu alvo. Aí o 16 foi lá no 50%, ninguém conseguiu passar os 50% do 12, do 13. Foi lá, fez o pullback, rompeu. O preço não se repete? Se repete. Aí eu mudo a minha fibra. Coloca onde? Coloco aqui, ó, no 16. E aí vai, e eu vou seguindo. E vou seguindo, ó. Como vai desenhando? Vai desenhando, houve um rompimento, vai desenhando. E o preço, meu amigo, só despencou hoje. Quem estava vendido aí de parcial não precisou mais operar. O preço desceu aí até 11 horas da manhã, praticamente o dia inteiro. Não tinha mais o que fazer aí, só vender. Agora, quem pegou no olho do mosquito aqui, meu amigo, foi lindo esse aqui. Lindo, lindo, lindo esse aqui. Desenhado. Quem estudou os dias anteriores lá, tá?
Então, essa é a minha visão lá para segunda-feira e vamos ver o que que vai dar, beleza? Eu vou pagar não, deixa assim mesmo. Eu vou puxar um replay aqui rapidamente para me passar alguns detalhes para vocês a respeito de rompimento, tá? Ver um dia aqui, botar numa janeiro de 2024, botar numa segunda-feira aqui. Também passar para vocês a respeito do ponto de rompimento. Um inscrito do canal comentou sobre esse detalhe e eu quero aqui deixar para vocês aí estudarem, beleza? Para somar aí no operacional de vocês. É, a gente vai fazer as nossas marcações diário. A gente está vindo de uma pernada de alta, não temos um back macro. Isso eu sempre observo, sempre. Aqui é a minha marcação primeira, tá? O que eu tenho aqui, logo de cara, eu tenho o rompimento, eu tenho o candle do pullback e não deu alvo aqui ainda, tá? Então, eu espero por compra, minha preferência, o preço abre aqui, testando para baixo, eu compro, eu sei que tem uns 50% do dia anterior aqui, tudo isso eu tenho que estar atento depois do primeiro rompimento, tá? Já que nós vamos falar sobre rompimento. Rompeu, segundo candle, pullback. O back não tem obrigação de romper máxima, mas ele pode romper máxima? Pode, mas ele não tem obrigação. Se ele faz as duas funções, pullback e rompimento, beleza. Se ele faz o pullback e a negação, também bom. Isso eu tenho que saber, tá? Que mais? Vou marcar esse cara aqui também. E vou marcar esse 50% para mim ter uma base de abertura de preço. Que no caso é o dia anterior. E aí é play. 5 minutos, gráfico auxiliar, que é o diário aqui, né? Vixe, tá querendo abrir lá embaixo. Vamos ver aqui. Querendo abrir no meio do nada. Marcar aqui a mínima logo. A mínima do 147. Ó, tá vindo direto para baixo para a mínima. Abriu rompendo. Ele abriu rompendo. Então, o que que eu posso fazer? Eu já penso em compra. Posso comprar aqui direto? Posso, mas a minha preferência é que ele pelo menos faça um teste aqui. Ele pode voltar daqui? Pode voltar. Se ele voltar daí, eu fico de fora da operação. Isso eu não estou operando o rompimento. Eu estou dando aqui uma ideia testou lá. Eu posso me aproveitar desse movimento? Posso. Posso fazer um scalp aqui, 30 pontos, para mim não ficar apavorado? Posso. Fiz lá, botei meu 30 pontos lá. Eu tenho que estar atento até onde o preço pode ir. Até onde o preço pode ir. Eu não tenho um ponto de retorno marcado aqui atrás. Aqui, ó.
Aqui, ó. Eu não tenho aqui esse candle, então eu tenho vários pontos de retorno que não foram testados, tá? Mas eu vou me apavorar? Não, não vou me apavorar, porque eu sei que o preço pode vir até aqui. Então, ou eu assumo o risco de ele vir até aqui e depois voltar, ou eu acredito que ele pode voltar na primeira violinada, que é a mínima dos 247. Simples assim, tá? E aí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma abertura com um rompimento. Isso aqui vocês têm que saber também. Ó, o preço abriu rompendo a mínima do 140, do 248, testando direto para baixo. Olha só como ele já veio aqui, ó, embaixo. Testando aqui, ó, a mínima do 247 e testou o ponto de retorno. Podia fazer outra compra aqui, cadê? Eu podia comprar de novo aqui, porque ele já foi lá próximo, eu vou fazer o quê? Mais 30 pontos. Vou tentar pegar mais 30 pontos, na verdade. Não é fazer, entendeu? Agora que ele violinou, posso comprar de novo? Posso comprar mais ainda. Por quê? Porque ele dá agora que ele violinou aqui, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Botar mais 30 pontos aqui. Espera aí. Como que eu faço isso? Aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, meu alvo ali no 30 pontos. E ele já violinou. Então, por quê? Porque eu estou acreditando na compra. Mas o preço está caindo. Pois é, mas a região que eu estou é uma região de compra. Cadê? Deixa eu pagar esse negócio aqui. Ah, Rafael, mas tu não falou que vai falar sobre rompimento? Pois é, é sobre rompimento, tá? Cadê? Deixa eu botar o diário aqui. É justamente sobre rompimento que eu vou falar. Deixa eu abrir aqui. Então, assim, lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tendência de alta, eu tenho uma tendência de alta que vem rompendo os topos, né? E agora, o que que eu tenho? Agora eu tenho um pullback para poder subir, tá? É isso que eu tenho até o momento. O preço pode cair direto? Pode, porque o preço é soberano. Pode, ele pode cair direto. Sem fazer nenhum pullback? Dificilmente. O preço não se movimenta assim. Ele se movimenta entre máxima e mínima e 50%, tá? Mas ele pode descer um momento direto? Pode, um momento ele pode descer direto, tá? Mas o que eu tenho que observar são os rompimentos. Por que os rompimentos, eles são importantes para mim? Porque geralmente, quando eu tenho um rompimento, geralmente o próximo candle ele tende a testar esse rompimento, fazendo um pullback para poder subir. Essa é a tendência do preço, de fazer isso, tá? Sabendo disso, eu vou observar os rompimentos. Toda vez que houver um rompimento, eu vou ficar de olho no último rompimento, junto com os 50%, sempre. Geralmente, o rompimento ele vai estar acompanhado dos 50% próximo ao ponto de retorno. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum aqui. Bom, eu vou pegar esse fundo e vou colocar aqui. Pronto. Então, tenho esse 50% aqui, ó. O preço pode buscar esses 50% sem fazer um pullback? Pode descer direto, depois ele dá uma violinada, voltar, tá? Cadê? Deixa eu mudar aqui por 5 minutos. O que eu fiz aqui, meu Deus? Deixa-
Yeah. Aqui. Ó, tá vendo onde que foi que o primeiro candle parou? Parou acima da minha marcação, do ponto de retorno. Então, eu vou ficar apavorado na operação? Não, eu não vou ficar apavorado. Eu vou procurar o próximo ponto para me colocar o meu stop, tá? Isso eu estou falando aqui do rompimento do movimento macro. Eu não estou falando do rompimento dos 5 minutos, estou falando do rompimento do movimento macro. Nos 5 minutos não teve nenhum rompimento. Então, eu vou puxar aqui meu stop e vou aceitar aqui, botar aqui 250 pontos de stop, tá? 250 pontos de stop. Ah, mas se o preço pegar meu stop, eu posso botar abaixo dos 50% dessa minha fibra? Posso botar. Mas aí eu já não aceitaria tudo isso de stop, tá? Não aceitaria. Ó, o preço só está caindo, não fez nenhum pullback, então agora eu estou na expectativa de ser uma violinada pelo diário, e esse candle 3 dos 5 minutos, eu estou esperando ele fazer o quê? Uma negação de rompimento. Se eu não estou em operação, aqui, no caso, deixa a operação aí. Se eu não estou em operação, eu estou observando esse rompimento para me vender. Qual é a minha iniciativa aqui? Bom, se eu sei que o preço fez um rompimento e o candle 3 ainda não deu alvo aqui, ó, na mínima do 2, o candle 3, na minha preferência, para mim vender, ele teria que abrir aqui. Olha só esse detalhe. É. Ah, já vou pensar em compra aqui, se o 4 violinar aqui, ó. Vocês estão entendendo? Já muda, porque olha onde que ele abriu, ó. Já vou pensar em compra. Se o 4 violinar, eu penso em compra até o ponto de retorno. Por enquanto, deixa eu ver se ele já tocou aqui. Ó, já deu alvo aqui na mínima, ó. Então, o que eu preciso para o 4, para mim entrar no 4 comprado, é ele violinar aqui de novo, ó. Então, vamos lá. Se o candle rompeu aqui, eu estou operando só rompimento. O que que eu vou observar? Qual vai ser a minha preferência, melhor dizendo, para mim vender? Ele rompeu o mínimo, então eu vou pensar em venda. Beleza? Se eu vou pensar em venda, eu tenho preferência. Qual é a minha preferência? Que o 3 abra aqui, testando para cima, para me vender com alvo no 2. Não fez isso? E agora, o que que eu faço? 3 abriu aqui, testando para baixo. Se eu sei que o preço pode vir aqui confirmar o, o rompimento, então o que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma compra. Olha o alvo lá. Quem comprou no 4 deu alvo, tá? Nessas alturas, eu tenho o quê? Uma negação de rompimento. Eu estou operando rompimento, agora eu vou operar negação de rompimento. Qual é a situação da negação de rompimento? A mesma coisa, a mesma coisa, tá? Eu vou olhar o próximo candle, negou. Esse candle que negou, ele é um gatilho, eu tenho uns 50% do gatilho para ele vir romper máxima anterior. E aí, o que acontece? Se o preço abrir dessa maneira aqui que ele abriu, fica complicado para mim fazer a operação.
Por quê? Porque ele abriu direto para cima. Eu compraria no 6? Não, eu não compraria no 6. Eu só compraria no 6 se o preço abrisse aqui, violinando esse ponto de negação, para me comprar com parcial ou alvo final na máxima do 5. Vocês estão vendo que é automático para mim. Ó, rompeu, vamos lá. Ah, já deu alvo ali para nós, beleza. Tá? Meu stop estava ali, não pegou, graças a Deus não pegou. Aí, ó, tem um rompimento. Vou diminuir aqui que eu estou no 5, né? Entenda, eu estou operando rompimento e negação de rompimento. Beleza, eu vou fazer alguma operação aqui? Não, eu só vou fazer uma operação aqui agora de venda. O que que eu tenho aqui? 50%, devolveu 50%. Então agora eu não penso mais em venda. Só pensaria em venda se o C estivesse abaixo desses 50%. Agora eu penso em compra. Qual é a minha preferência? Eu estou operando rompimento. Eu vou me apavorar? Eu vou entrar agora na operação porque ele rompeu? Não, não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que esperar. É só esperar. Eu vou esperar aqui, ó. O 7 fechar, ou o 7 vir aqui embaixo. Essa é a minha preferência. Que o 7 venha testar esse ponto aqui, ó. Por quê? Porque o 7 não é o candle do pullback, é o candle do pullback. Eu não tenho uma Fibo aqui? Tenho. O que que o 7 já fez aí de enxerido? Ele já fez o pullback e já deu o alvo. Olha só como é que é, né? Como o preço se repete. Eu vou comprar aqui. Se eu comprasse aqui, poderia comprar pelo movimento micro? Poderia. Mas vocês têm que entender o seguinte: posso comprar aqui? Posso. Por conta desse pullback? Posso. Mas o meu alvo é na máxima do 6 e eu tenho que estar ciente que se eu comprar aqui, o preço ainda pode vir aqui. Então, meu stop não pode ser aqui. Meu stop tem que ser aqui, abaixo do último rompimento. Entenderam? Isso aqui, em mentoria, é repetido mais de 1, 2 horas, na minha opinião. Tem que ser repetido. Tem que ser. Quem faz mentoria. Eu não posso, isso já vai lá um recado para quem faz mentoria. Se a intenção é ensinar, não adianta eu atropelar um conteúdo para mim passar a mentoria inteira para acabar logo a mentoria, porque eu vendi a mentoria e disse que era 15 dias, então eu tenho que correr para terminar em 15 dias. Para mim, eu não tenho esse pensamento, eu não tenho essa visão, cada um tem uma visão, mas se o intuito é ensinar, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Isso aqui vocês têm que repetir várias e várias vezes, principalmente para quem está em mentoria. Ó, tá vendo o que eu tô dizendo aqui, ó? O que que eu tenho aqui? Ele abriu aonde? Deixa eu dar um pause aqui. Vamos lá. O preço não fez o teste aqui, ó, no ponto de retorno. Não fez. Ele não fez o teste no ponto de retorno. O candle 7 fez o pullback e não rompeu máxima. Vamos ver se rompeu máxima. Qual é a máxima? 135.080. Qual é o fechamento? 135.080. Não rompeu máxima. O candle 8 já abriu testando para cima. Próximo aonde? A máxima. Isso me indica o quê? Que isso é um ponto de quê? Isso eu estou falando do movimento micro. É um ponto de venda. Qual é o meu primeiro alvo? Olha onde é que é. Vamos ver se tem 30 pontos aí.
Não tem 30 pontos. É perigoso fazer uma operação aqui? É, é perigoso. Mas eu posso fazer? Eu posso fazer, porque eu tenho um ponto de venda. Poucos pontos, saída rápida. Então, vou lá, vou confiar no operacional e vou colocar meus 30 pontos. Vou confiar no operacional. Por quê? Porque, tipo assim, não é uma regra, não é um setup, mas o Kendo 7 ele não deveria ter dado alvo na máxima do 6. Quem deveria ter dado alvo na máxima do 6 era o 8. Isso não é um setup, tá? Eu não posso é, colocar isso como via de uma regra, tá? Não, não é bem assim. É um detalhe que eu tenho que observar. Eu posso me aproveitar desse detalhe ou eu posso só olhar o detalhe para mim, só observar a movimentação do preço. Não sou obrigado a fazer a operação, tá? Mas nesse caso aqui, que houve um rompimento e nenhum Kendo foi lá testar esse último rompimento, eu posso me aproveitar dessa situação, tá? Eu estou olhando só o gráfico de 5 minutos, tá? Só o gráfico de 5 minutos. Por enquanto, é muita coisa para passar num vídeo. Eu estou olhando só o gráfico de 5 minutos. É, Então, aqui eu faço uma operação de scalp. Na minha opinião, faria uma operação de scalp, tá? Estou confortável na operação? Não, não estou. Por quê? Porque o preço está trabalhando acima dos 50% da pernada de baixa. Aqui, ó. Eu não posso me esquecer disso daqui, ó. Está trabalhando aqui acima. Então, dessa pernada de alta, eu tenho o quê? Eu tenho um pullback, que é esse aqui, ó. Então, tem um alvo aqui. Para quê? Para poder o preço explodir para cima. Isso, na minha opinião, para ele fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Ele abriu próximo à máxima. O 7 não era para ter dado alvo na máxima do 6. Quem foi lá foi o 8. Foi lá, abriu próximo à máxima. Já achei estranho. Aí eu não compraria no 8. Eu só posso pensar em venda. Ah, mas o fulano de tal comprou e deu certo. Beleza. Mas para mim não é ponto de compra aí. Máxima sempre vai ser ponto de venda, ainda que seja movimento micro. Sempre vai ser ponto de venda, tá? Aonde é meu ponto de compra se eu quiser comprar lá embaixo, na máxima, próxima à máxima do 5 junto com 50%. É ali que é meu ponto de compra. Então vamos ver se ele vai romper, se manter. Ó, rompeu, beleza. A partir do momento que o Kendo 8 não caiu, é a hora de eu zerar a operação. Esperar ali, pelo menos ele diminuir o meu stop para me poder sair no 0 a 0. Se der, se não der, já sai da operação. Por quê? Porque houve o quê? Um rompimento. Se houve um rompimento, onde é meu primeiro alvo, máxima do 8. O 8 não rompeu a máxima do 6? Rompeu. Então houve um rompimento. O que que eu vou fazer agora? Eu vou esperar o 9 se manter acima do último rompimento, tá? Se o 9 se manter acima do último rompimento, aí eu não vou acreditar mais na venda. Olha ele dando oportunidade para a gente sair. Vamos ver se ele nega esse rompimento, que foi um rompimento fraco, mas rompeu. Vamos ver. Em todo caso, eu não pensaria em compra aí. Para mim, não faria nada, tá? Não faria nada. Para me fazer uma operação aí, era só venda ou esperar para me comprar lá embaixo. Não compraria aí.
mesmo o 8 rompendo a máxima do 6. Negou o rompimento. A partir desse momento que eu estou vendido, passei esse sufoco, né? Passei esse sufoco e o candle negou o rompimento, já fez o pullback. Então, já sei que possivelmente o 10 possa dar alvo na mínima do 9. Isso eu estou operando, marcando na tela, mas minha cabeça está no automático aqui, no movimento micro, movimento macro, 50%, tá? Isso é em mercado ao vivo, isso está assim, desse jeito, tá? Então ele engatilhou ali, ele já me deu ali uma, uma pré-análise que ele pode fazer esse pullback para poder subir. Vamos ver. Hum. Aí entra também aquela questão do gatilho. Olha onde que foi que aconteceu esse gatilho. Uma região não muito interessante, não é? Olha onde que foi. Então, quer dizer, esse gatilho é muito importante para mim? Não, não é. Agora, se esse gatilho aqui, o 9 tivesse aparecido aqui, como o 3 apareceu, ou aqui no topo, aí sim, mas ele apareceu aqui, ó, acima dos 50%. Não tem nada aqui, ó. A única coisa que tem é esse estopo aqui que a gente estamos considerando para operar scalper, mas esse estopo aqui não influencia nada, não é importante de nada. Qual é o topo e o fundo importante aqui desse dia? É aqui, ó. Esse aqui que é importante. E esse meio aqui, para mim é importante. Aqui no meio não vale de nada, porque aqui não tem nada. Agora aqui é importante. Por quê? Porque aqui eu tenho rompimento, eu tenho negação de rompimento, tá? Então é importante. Então, eu estou operando rompimento e negação de rompimento, tá? Vamos acelerar aqui, senão a gente não vai sair daqui. Ah, tá. Então, o Kendo 8 rompeu a máxima do 6, o 9 devolveu o rompimento, o 10 rompeu de novo, inclusive a máxima do 7. E eu vou acompanhando os rompimentos, vou acompanhando aqui, ó. Ah, tá. Perdi aqui de explicar aqui. Aí, o 10 rompeu a máxima do 7. Aí, o movimento padrão que eu estou esperando é esse que acabou de acontecer aqui, ó. Esse do 11. O 11 confirmou o rompimento e não deu alvo na máxima. Aí, eu entro comprado direto no 12. Parcial aqui, ao final aqui. Esse é o movimento que eu estou esperando, esse aqui. Beleza? Se eu estou esperando esse movimento, eu vou fazer alguma operação? Não, não vou fazer. Então é isso que quebra a gente na hora de fazer a operação. A gente entra numa operação que não é aquela que a gente está esperando. Eu não sei por que entra, mas não é aquela que tu está esperando, não entra. Olha, ele deu alvo na máxima e já desceu. Por isso que eu digo, você tem que saber onde é o alvo. Tá? Aqui a gente não ficou nem 100 pontos negativos. Nem 100 pontos negativos a gente não ficou. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Mais uma negação. Deu alvo lá. Vocês estão vendo isso? Ó, mais uma negação. Alvo.
Se você não sai no alvo e fica na esperança que ele vai para cá, só porque ele está acima desses 50%, cuidado, muito cuidado. Alvo é alvo, sai no alvo. Qual é a hora de eu sair da operação? No alvo, é o alvo que diz a hora de tu sair. Se bater o alvo, meu amigo, tu não saiu, abre o olho, principalmente numa situação dessa. Olha isso. Ai, tô muito rápido, né? Ó, cadê? Vou comprar aqui atrasado, mas vou comprar. O que que eu vou tentar pegar? Mais 30 pontos. Ah, já foi. Mais 30 pontos. Atrasado porque está acelerado, né? Onde era meu ponto de compra? Não era lá no 50%. Onde está minha FIBO? É simples, é difícil, melhor dizendo, fazer isso? Não, o difícil é você esperar. Ó, rompeu 50%. Eu falei o quê? Onde é que é meu ponto de compra? Não é aqui? Aí eu digo para vocês, espera aí, deixa eu desacelerar aqui. Aí eu digo para vocês, como que eu ia saber disso? Vocês viram a minha operação que eu fiz aí? Vocês viram? Às vezes, muita gente acha que a gente já sabe o dia. Até eu mesmo sabia disso. Que até eu mesmo fico pensando, rapaz, será que eu já não sabia esse dia? Porque é tão automático, é tão repetido, que qualquer dia que eu pego, parece que eu já fiz aquele dia. Vocês estão entendendo? É assim que vai ficar, de tanto você fazer a mesma coisa. O problema é que a pessoa não fez nem 200 vezes. Vamos dizer, eu não treinei nem 200 replay rompimento. Só isso. Não treinei. O cara treina um ou dois é, replay e já acha que é difícil, que é impossível. Meu Deus, eu duvido, eu duvido. Faz uma meta, faz 2 replay por dia, até 11 horas da manhã. 2 replay por dia até 11 horas da manhã. Operando só uma coisa, só rompimento e negação de rompimento, mas seguindo as regras, seguindo o operacional, disciplinado. Eu tenho certeza absoluta que depois de 200 replay, 200 pregão fazendo a mesma coisa, você abriu, passa uns 3, 4 dias sem abrir o gráfico. Depois do quarto dia, tu abre o gráfico. Eu quero postar contigo se a tua visão não vai estar que nem um raio-x. Vai, porque é assim que funciona. Isso é o que eu estou dizendo para vocês. Eu já fiz, não foi uma vez. Eu fiz isso em todo o operacional, em todo. E não foi 200 replay, foi 4 anos testando tudo. Principalmente esse bendito 50%, que é o mais difícil para a gente pegar. Principalmente ele. Porque ele é difícil, mas não é impossível. Eu não operava 50%, de jeito nenhum. Depois eu fiquei pensando, eu não, eu tenho que aprender isso. Mas eu bati cabeça. Não é amanhã que você vai aprender isso, tem que praticar, tem que ter paciência, tá? Então, eu falei aqui, vou dar um pause aqui, para vocês o seguinte: onde é o ponto de compra? Olha só como que o mercado se repete mais uma vez, todo o tempo acontece isso. Eu só penso em venda, eu não falei para vocês, só penso em venda. Eu botei 30 pontos, foi lá e bateu o meu alvo. Não deu nem 50, não deu nem 100 pontos de loss aqui. Ele andou contra, não deu acho que 75 pontos. Aí fez mais um gatilho de negação aqui. Negou, meu amigo. De novo. Aí, olha só. Aí eu falei, olha onde, se eu só penso em compra aqui. Não foi isso que eu falei para vocês? Só pensa em compra aqui. Aí o preço violinou, tava falando, 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 mas tava de olho aqui, eu disse, pô, estou perdendo aqui. Aí eu fui, desliguei aqui a minha caneta, aí o 14 estava no 5 eu acho, acelerado. Olha só, ele fez um gatilho em cima dos 50%. Isso eu não estou falando de rompimento, tá? Isso aqui já está pegando quem opera
outro tipo de operacional, que é o gatilho e 50% do gatilho. Isso é uma outra aula que eu vou falar detalhado, tá? Eu já falei, já gravei, mas eu vou gravar passo a passo tudo de novo para vocês. Só porque vocês são abençoados. Ó, onde é o ponto de compra? O ponto de compra para essa pernada de alta aqui não é no 50%? Ah, mas ele não veio no 50% de pernada de alta, ele veio onde? Nesse daqui de novo. Aí o que foi que ele fez nesse 50% macro? Fundo duplo. Pois é, né? Fundo duplo. Aí, quem opera o gatilho sabe que isso aqui é um gatilho em cima dos 50% junto com o fundo duplo. O que que era para esperar? O que que tem aqui? Fibo. Não tem uma Fibo aqui? Olha o que ele fez. Pelo amor de Deus. Qual é o alvo? O alvo desse 50%? Foi além, né? Isso para mim tá claro. Todo o tempo tá claro. Quando eu vejo isso aqui acontecer, desenhar, eu digo, não é possível. Eu fico impressionado. Eu digo, não é possível que vai fazer isso que eu estou pensando e faz. É assim, tá? Então, a gente tem o que agora? A gente tem um pullback, fundo duplo, gatilho, 50%, que isso é uma outra situação. Aí ele rompeu, tem um rompimento. O que que eu espero do próximo candle? É assim que a gente estuda. Esquece o gatilho, esquece o 50%. Eu estou olhando o rompimento. Aí o 14, o 14 rompeu a máxima do candle anterior. Rompeu, beleza. O que que eu espero do 15? Que ele se mantenha acima do último rompimento, igual o 11 fez aqui, ó. Desenhou lindo e deu compra lindo. O que é que o 15 está fazendo? Eu vou comprar porque o 14 rompeu máxima no 15, porque está acima dos 50% e lá aquele monte de coisa. Não, não é só isso. Se fosse só isso, era muito bom. Não é. O 15 ele tem que se manter aqui, ó. Se ele não se manter aí, meu amigo, ele vai buscar esse pullback aqui. Cadê o pullback? Esse aqui, ó. Vou botar bem aqui. Cadê o primeiro que deu aqui? Foi, não foi esse. Deixa eu ver. Não, 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 foi esse aqui, ó. Ele pode buscar esse ponto aqui ou esse aqui, ó. Já está em cima, né? Então, se eu estou próximo a 50% e tem um ponto de retorno próximo, estou passando outros detalhes que não é nem para me falar, né? Eu espero o quê? Que o próximo candle venha dar alvo aqui, ó, que é o 16. Então, estou de olho nessa Fibo e nessa daqui, ó. Nessa e nessa daqui, ó. Porque se ele fecha abaixo desse 50% aqui, meu amigo, pode preparar que ele pode vir buscar a máxima do 5 ou a máxima do 4. Em todo caso, o 15 tinha que se manter acima do último rompimento. Vamos voltar para o rompimento, senão a gente aí vai ficar olhando só os 50%. É, devolver o rompimento, o que que eu espero? Movimento contrário, de baixa. Rapaz, onde que tá o tempo do candle daqui, meu Deus? Eita, estava lá embaixo. Eu estava procurando, não estava achando. Ó, rompeu, devolveu o rompimento. Todo candle que é, é, tenta reverter uma tendência ao reverte, ele é um gatilho, tá? Se o preço, ó, abrir aqui,
Oh, meu Deus, eu não vi aqui esse negócio. Eu vou tentar pegar 30 pontos. Ó, peraí, que tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ajeitar aqui. Não sei por que tá assim isso aqui. Será que eu... Peraí, deixa eu dar uma diminuída aqui. Eu acho que tá é grande demais aqui. Vamos ver. É isso mesmo. Nem mexi nisso, não sei como é que... Acho que agora tá, né? É que eu tenho que olhar aqui esse tempo do candle. Tá. Então, esse cara aqui, esse 15, ele é um gatilho, tá? Ele é um gatilho. Eu estou fazendo a operação aqui de gaiato, tá? Mas não era para me fazer. Ai, ai. Mas assim, ele é um gatilho. Então, se ele é um gatilho, para quem opera gatilho, aproveita aí o gancho, beleza? Mas não vou falar agora, é complicado. Vou até tirar essas linhas daqui, porque senão daqui a pouco tá todo mundo doido, não tá entendendo mais é nada. Tirar essas linhas daqui, que a gente vai operar só o rompimento. Então, tem o último rompimento, rompeu para cima, olha como é desenhado, meu Deus. Ai, ai, rompeu aqui, rompeu para cima, devolveu o rompimento e rompeu a mínima anterior. Beleza. O que que eu vou esperar do 16 se manter abaixo do último rompimento para mim poder vender no candle 17. Detalhe que eu tenho que falar para vocês que fica complicado eu não falar, né? Tem jeito. Tem que usar a bendita Fibo. Ah, mas é só operar o rompimento. Pois é, para vocês verem a dificuldade que é explicar isso aqui sem a Fibo, né? Ó, por que eu tenho que colocar Fibo? Porque apesar de ele ter rompido, ele tem alvo. Então, onde é o alvo? Rompeu, mas onde é o alvo? É na mínima do 15. Por isso que eu comprei. Porque se o alvo é na mínima do 15, o preço abriu já aonde? Dando o alvo. Já falei isso para vocês. Abriu dando o alvo, testando para baixo, é impossível não comprar aqui. Ainda mais que ele tem o quê? Ele é um gatilho. Estava esperando exatamente isso aqui, ó. Olha o alvo aqui, ó. O outro alvo, né, da compra, o alvo da compra e o alvo da venda. Se o preço abriu aqui, eu vou vender aqui. Onde é meu ponto de venda? É aqui. Ah, mas ele rompeu. Se ele rompeu, eu quero vender, ele tem que se manter aqui abaixo. Se ele abre aqui, ó, testando direto para cima, eu tinha duas confluências, 50% e rompimento. Aí eu venderia com alvo na mínima do 15. Mas não foi isso que ele fez, ele já abriu dando alvo. Se ele abriu dando alvo, eu já compro aqui com alvo no 50% ou no último rompimento. Porque ele é um gatilho, uma coisa puxa a outra. Essa análise, esse pensamento aqui meu, é como eu analiso o diário, os 60 minutos, o 30 minutos, os 5 minutos, 1 minuto. É assim que acontece. É daqui que você vai começar a entender por que fazer uma operação na abertura do mercado, porque você olha todo esse processo, todos esses detalhes lá no diário, tá? Lá no diário. Então, é muito simples, é muito claro. Qual é o problema? É treino, 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 incansavelmente até vocês ficarem bom. Vamos lá, vamos anular tudo aqui de novo. Rompeu. Esse candle aqui era para abrir mais ou menos aqui, testando para cima e se manter aqui abaixo do último rompimento, para mim poder vender até a mínima do 15. Fez isso? Não. Não fez. E agora? Vou pensar em compra.
Rafael, eu posso vender ainda aqui? Posso vender? Eu até poderia vender aqui, mas não está confortável, não fez o que eu queria que ele fizesse, não vou fazer a operação, porque a minha venda seria aqui ou aqui. Meu alvo ele já deu. O que que eu vou esperar? Um próximo rompimento. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer a operação dizendo assim: ah, eu acho que ele vai cair. Poxa, ele está caindo, eu perdi a operação. Por que eu não vendi aqui? Porque aqui não é ponto de venda. Aqui é ponto de compra. Simples assim. Eu tenho, é por isso que na hora que eu falo, eu tenho que obedecer o operacional por conta disso. Lembra lá da máxima do 5 que ele veio? Ó? Posso fazer um scalp aqui? Posso fazer. Buscar quanto? Buscar 30 pontos. Tentar buscar 30 pontos. Não é certeza, mas é tentar. Sempre a gente tenta buscar. Como isso? Como isso pode? Porque aí não é ponto de venda, é ponto de compra. Então não é simplesmente colocar fibo, rompeu, é, fez um quendo vermelho, um quendo verde. Não é isso. Isso não tem nada a ver com contexto, é atenção, é pontos de retorno. Ó. Eu usei aqui um ponto de retorno. Eu não estava esperando aqui. Olha o 16, chegou perto do ponto de retorno. Tu acha que eu não estava sabendo já? Assim, não que eu adivinho, mas eu já não estava imaginando que ele poderia fazer isso? Poderia. Então eu vou lá e faço meu scalper. Qual o problema? Posso fazer meu scalper. Ele não veio testar um ponto que não tinha testado? Veio. O 16 não fez o pullback e deu alvo na mínima? Deu. Aqui eu vou vender no fundo? Não. Em cima do ponto de retorno? Jamais vou vender aqui. Ah, mas se o preço está descendo, podia descer, meu amigo. Aqui é ponto de compra, não de venda. Então, é assim que faz, porque tudo está ligado num único detalhe que foi perguntado aí do inscrito. Rafael, eu me complico muito. Se eu operar só o rompimento, dá para mim ficar consistente no mercado? Com certeza absoluta que dá. Porque o rompimento a gente usa em todo o tempo. É importantíssimo o rompimento. Está aqui, ó, para vocês verem como é importante. Esse rompimento aconteceu e ninguém veio fazer esse pullback. Quem veio fazer? O 17. Tudo por conta de quê? Do rompimento. Tudo é o rompimento. Rompeu, não veio para cá. Então, desde aqui eu estava pensando em venda. Lembra? Desde aqui, ó. Digo, rapaz, tem alguma coisa errada. Rompeu 50%, não veio fazer pullback, agora veio. Veio ou não veio? Olha como veio. Olha como veio. Olha a pernada de alta, fez o pullback. Aqui agora é ponto de compra ou de venda? É de compra. Não era isso que eu estava desde o início falando, que eu não tinha nem aparecido isso aqui, ó. Não tinha, isso aqui não tinha. A gente estava aqui, ó, nesse esquema aqui, ó. Aí eu digo, opa, tem um pullback aqui, eu estou esperando para ele vir fazer esse pullback dessa pernada, para mim fazer isso aqui, ó, e explodir, romper tudo aqui. Não foi isso que eu falei? Olha quando ele veio fazer. Então, eu já estou esperando esse movimento. O problema é que eu não tenho paciência de esperar isso aqui, ó. Olha que horas são, 10h15. A entrada dá? Ela aparece? Dá, ela aparece. Eu só fiz praticamente scalp aqui. Eu não segurei a operação. Então, rompeu. Segundo candle, candle o quê? Lá vai de novo. Rompeu.
Candle do pullback, não pode dar alvo na mínima e nem fazer esse movimento. Se ele fez e deu alvo, beleza. Não quer dizer que isso, se vocês pegarem para trás, voltar alguns dias para trás, vocês vão ver isso. Não quer dizer que aqui, ó, por exemplo, aconteceu aqui, aí o 16 fez o pullback, deu alvo na mínima, não quer dizer que o 17 não possa descer, não é isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que isso é um detalhe que vocês têm que observar, tá? Se esse aqui rompeu, esse aqui não é o candle do pullback, se o candle do pullback fez o pullback, deu alvo na mínima e fechou acima, automaticamente eu vou esperar o 17 compra. Porém, não é setup, porém, o que que eu vou observar? O que que eu vou observar? Eu vou observar a abertura, aonde ele vai abrir depois que o candle 16 deu alvo. Foi por isso que eu pensei em compra. Lembrando que eu já estava olhando aqui, tá? Tudo em confluência, tudo observando tudo, atento em tudo. Aí eu digo, rapaz, esse candle abriu direto para baixo, vai pegar todo mundo que vender aqui e eu vou meter compra. É isso que eu penso. Porque não era para ele ter aberto aqui, era aqui para me vender. Ele abriu aqui, aqui é ponto de compra, não é de venda. Venda é só aqui, venda abaixo do último rompimento, abaixo dos 50% é venda. Mas no fundo não é venda, é compra. Entenderam? Então, uma coisa puxa a outra. Em via de regra, segue o candle a candle. Para quem quer operar só o rompimento, segue o Kendo a Kendo. O que o Kendo a Kendo diz? Olha lá essa aula, assistam isso aqui que eu estou falando para vocês. De novo, conteúdo valioso para quem estuda. Para quem não estuda, vai desprezar, não vai nem olhar, tá? Quem estudar, vai longe. Pode ter, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos lá no Kendo a Kendo para quem quer operar só o rompimento, não bater cabeça com nada. As outras coisas, você operando só o rompimento, as outras coisas vão vir automático. Você vai sentir necessidade de acrescentar uma fibo, de olhar um alvo, tá? De olhar um gatilho. Mas começa só com rompimento e depois me diz. Dá para ficar consistente? Com certeza dá. Absoluto, eu não tenho dúvida, tá? Aqui, deixa eu, peraí, deixa eu apagar isso aqui. E eu vou finalizar esse vídeo falando isso aqui para vocês aí, tá? Vamos lá, via de regra do Kendo a Kendo. Deixa eu abrir aqui o 5 minutos. Vai. O que aconteceu, meu Deus? Ah, nós estamos. Eu digo, cadê já o gráfico daqui do lado? Ó, vamos pegar esse dia aqui de hoje mesmo. Então, se eu estou no Kendo a Kendo, o que que eu tenho que observar para quem quer operar só rompimento? Primeiro passo, rompeu. Segundo, preferência. A partir do momento que ele rompe, uma máxima ou uma mínima. Rompeu uma máxima mínima, já automático a minha fibra entra aqui, ó. Automaticamente. Isso eu estou dizendo por Kendo a Kendo, tá? Rompeu, mete fibra aqui, ó, no Kendo que rompeu. Pronto, vai ficar bem simples isso aqui para vocês, tá? Se vocês não aprender aqui no canal, meu amigo, se vocês não aprender a fazer a leitura do preço aqui no canal, meu irmão, você pode pagar a mentoria de 10 mil, 20 mil reais. Você vai jogar dinheiro fora. Com toda certeza. Porque o que eu estou passando para vocês aqui, nem mentoria paga, ensina dessa maneira. Tenho certeza absoluta, meu amigo. Eu vou fazer 5 anos nesse negócio. Escuta o que eu estou falando. Mas se você quiser pagar para ver, pode pagar, gaste seu dinheirinho lá. Não tem problema, não sou contra. Investir em conhecimento, não sou contra. Sou contra investir em conhecimento que não funciona.
em picareta. Mas aí o dinheiro é de cada um. Não tenho nada a ver para mim me meter nisso, tá? Mas vamos lá. Deixa essa situação de lado. Detalhe resumido que eu acho que eu não falei em nenhum vídeo, eu já falei, não me lembro. Mas se eu não falei, vou falar agora. Rompeu, meu amigo. O que que vocês vão observar? Rompeu, fez um rompimento, fibo no candle que rompeu. Primeiro passo. Rompeu, mete fibra no candle que rompeu. Segundo passo, o próximo candle, que é o candle 3, ele tem que abrir abaixo do último rompimento próximo ao rompimento. Por quê? Porque é o seguinte, porque ele tem que abrir aqui para poder você pegar o alvo do próximo rompimento, que é a mínima. O próximo rompimento não é a mínima. Talvez quem chegar no canal agora não vá entender. Porque eu sempre falei para vocês, assistam os primeiros vídeos sobre o contexto e a movimentação do preço. Não falei isso para vocês? Pois é, o problema é que o povo não assiste, aí vem aqui, mas por que o alvo é na mínima? Por que eu tenho que vender? Por que eu tenho que comprar? Porque tu não assistiu o vídeo do contexto, pessoal. É por isso que tu não sabe. Aí dá vontade de não falar. Assiste lá, então, para tu saber. Né? Porque o conteúdo tá lá, mas a pessoa não quer gastar tempo para assistir. Aí fica difícil, tá? Meu amigo, eu já estudei de madrugada. Eu tenho que arrumar tempo. Quem quer vencer, ele dá um jeito, tá? Isso aí, para mim, quem quer vencer, meu amigo, ele dá o jeito. Ele acorda de madrugada, ele passa a noite em claro, ele não dorme, ele fica direto, porque ele quer vencer. Não vai ser para sempre, tá? Tudo na vida tem que ter um preço a ser pago, beleza? Porque o alvo é aqui. Rompeu, meti fibra aqui no 2. A minha preferência é que o 3 abrisse próximo aqui, testando para cima, para mim pegar o alvo do 2. Por que o alvo é na mínima do 2? Por causa disso aqui, ó. Movimentação padrão do preço. Simples, só com essas linhas aqui, simples. Não é isso que o mercado faz? Tendência de baixa, fundo mais baixo, topo mais baixo. Fundo mais baixo, topo mais baixo. Então, se a movimentação padrão do preço é essa, ele acabou de romper aqui, esquece o candle, ele acabou de romper aqui, a minha preferência é que ele abra aqui, porque o próximo alvo dele é aqui, ó. Ele vai querer romper esse fundo aqui. Por isso que o meu alvo é aqui. Isso aqui eu já falei, não sei, eu perdi as contas de falar isso aqui. Já falei muito isso daqui, por causa no vídeo de alvo, eu já falei isso aqui. Tudo está relacionado ao contexto. Vocês têm que assistir porque a pessoa quer aprender rompimento, mas não estudou o contexto. Quer aprender negação de rompimento, mas não sabe onde é que é o alvo. Tudo está relacionado ao contexto, movimentação padrão do preço. Vocês têm que estudar isso, senão, meu amigo, pode saber que é gatilho, pode saber o que é 50%, pode saber o que é rompimento, mas se não sabe o contexto, não adianta de nada. É por isso que tem muita gente que sabe tudo isso daqui, padrão de 500, sabe tudo, mas não consegue virar a chave, porque não estuda o contexto. O segredo está no contexto, no mais simples. É no mais simples. Isso aí, quando eu fui fazer mentoria, o cara falava para mim, estuda o contexto, o movimento assim, mas só que ele não insistia como eu estou insistindo com vocês, não. Ele falou só uma vez, duas vezes, tá? Eu passei um ano quebrando a cara, até que eu tive que voltar lá e estudar o contexto. E estudar o contexto. E, rapaz, mas o que que é esse contexto? O que que é essa movimentação que eu não consigo entender? Eu não consigo entender. Eu quero saber o que é rompimento. Eu quero saber o que é o kendo a kendo, mas o contexto eu não quero saber, não, que isso aí, para que que vai servir para mim? Isso eu pensava, sem mais de ano nisso. Moral da história, meu amigo. Eu tive que voltar para aprender, eu tive que estudar o contexto. Senão, de nada adianta saber rompimento,
Kendo, pode saber de tudo. Não adianta de nada se tu não sabe o contexto. Vai ficar perdido, vai comprar onde não é para comprar e vai vender onde não é para vender. Essa é a realidade de hoje de todo mundo. Por quê? Porque ele não estuda o contexto, não sabe a região que ele está. Aí quando eu falo, aqui eu não compro, aqui eu vendo, aqui eu não vendo, aqui eu compro, o cara não entende. Por quê? Porque ele quer saber do Kendo a Kendo, ele não quer saber do contexto. Então, mais uma vez, assista os primeiros vídeos do canal. Quer vencer no mercado? Vai estudar o contexto. Esquece tudo, vai estudar o contexto. Fica afiado no contexto? Aí sim, aí tu vai só somar os detalhes. Simples assim, rompeu, fibo no 2. Não abriu onde eu queria, vou fazer a operação? Não, não vou fazer. Já estou pensando em venda aqui, não estou mais. Por quê? Porque o preço abriu onde? Dando alvo, meu filho. Dando alvo. Eu já não olho mais nem o rompimento, eu não quero saber se o candle é vermelho, se ele rompeu, se ele, eu não quero saber de nada. A única coisa que me importou aqui agora foi o quê? Foi a marcação do diário? Não, não foi. Foi a do semanal, domingo? Não foi. Não foi nada. Sabe o que foi? O contexto. Foi o contexto que matou a parada aqui. O contexto, matou tudo aqui, ó. Pô, abriu dando alvo, compra. Pullback, micro. É, é desse jeito. Para mim tá claro. Por quê? Porque eu já estudei o contexto. Eu sei como funciona. Depois que tu aprende como funciona o contexto, meu amigo, acabou. Acabou. Então, aqui, ó, rompeu. Só que tem que ter disciplina, tá? Porque tem gente que fica viciado em clicar, mesmo que não aconteça a operação. Ele é viciado em clicar. Aí, complicado. Mas aqui, ó, abriu aqui, eu compro. Poxa, mas ele não rompeu, menino, tu não estava esperando por venda? Pois é, mas o contexto fez eu mudar tudo. Entenderam? Aí vem aqui, ó, rompeu. Vamos lá, vamos pular para o próximo. Rompeu. Fibo nele. Aí eu tenho o quê? Ponto de retorno, porque ele negou o último rompimento. Então eu tenho uma fibo aqui, eu tenho um ponto de retorno, o próximo é o 50%. Qual é a minha preferência para me comprar? Que o preço abra testando em cima dos 50% junto com o ponto de retorno. Ele fez? Não fez, ele foi direto para cima. Eu vou fazer alguma coisa? Não vou fazer nada. Simples assim. Ai, mas eu não vou fazer nenhuma operação hoje. Beleza, graças a Deus. Se tu não fez nenhuma operação, porque tu não enxergou nenhuma. Poxa, mas o fulano de tal fez 50 operação. Beleza, porque ele já viu. A gente não pode se comparar com o conhecimento do outro. A gente tem que aceitar o nosso conhecimento. Se tu não enxergou a entrada, acabou. Não enxergou. Uma hora tu vai enxergar. Se não deu entrada, não deu entrada. Rompeu de novo. Aí eu venho, fibo aqui, ó. Né, Fibo aqui, rompeu. Meu amigo, dessa maneira que eu estou ensinando para vocês. É tipo assim, aqueles caras falam, é o segredinho, né? Olha o segredinho aqui, ó. Aí rompeu, Fibo no Kendo que rompeu. Já fica de olho no último rompimento junto com 50%. Kendo do pullback não pode dar alvo na máxima. Mas não quer dizer que o próximo não vá subir, abençoado. O que vai determinar é aonde ele vai abrir. Quem for esperto vai voltar ao vídeo e vai ver de novo isso aqui. Não vou mais repetir, vocês têm que se esforçar. Aqui, Fibo, Fibo, pullback, é muito perfeito isso aqui. Deu alvo na máxima. O que que eu espero do 8? Baixa. Tanto que eu vendi aqui, ó. Eu vendi aqui. Se eu não me engano, eu vendi aqui. 30 pontos, peguei o scalper. Ai, ai.
Só usando o contexto. Eu vendi porque eu usei o contexto aqui. Fez pullback, não rompeu, alguma coisa está errada. Ou ele vai reverter o movimento, ou ele vai fazer um gatilho. Aí tá. Aí, aí deu alvo lá, beleza. Botei minha fibra aqui, não fez o que eu queria que ele fizesse, não veio aqui, mas eu arrisquei quando ele veio nos 50%, tá valendo. Se deu tempo, antes de ele dar o alvo, que eu não lembro, de ele testar esse 50% aqui, tava valendo. Mas aí tu sabendo do que eu tô te falando agora, tinha que estar ciente que o teu stop era aqui embaixo, porque ele poderia violinar aqui para depois subir. Então é o risco. Se tu sabe disso, nem entra na operação, tá? Aí, beleza. Kendo veio, rompeu a máxima do 6, coisa que o 7 não fez. O que que eu vou fazer? Fibo aqui, ó. E assim você vai o dia inteiro. Faz isso e depois me conta, tá? E assim vai, vocês viram as operações, vocês voltam o vídeo aí, beleza? Senão eu vou ficar repetindo uma coisa aqui e vocês podem voltar o vídeo. Enfim, eu vou deixar esse videozinho para vocês. Espero que eu não tenha complicado a cabeça de vocês, pelo amor de Deus. O intuito aqui não é complicar a cabeça de vocês, tá? Relatório de performance, a gente fez aqui, ó. Só operação com 2 contratos. Aquela com 4 aqui foi a primeira que eu bati adiantado, depois bati de novo, porque isso pode acontecer? Pode. Eu não bati para ajeitar a minha posição, não, não bati, não. Eu bati porque ele estava dando oportunidade de compra, eu bati. Esqueça fazer esse médio aqui para trás, que isso aqui não existe, tá? Não foi médio para trás que eu fiz. Eu bati porque estava no ponto de compra, eu bati. Podia bater mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mas não para ajeitar a posição. Não ajeitar ponto de entrada. Isso aí esquece, isso não existe, tá? E aí deu o nosso alvo. Poucos pontos, a gente pegou poucos pontos, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis operações assertivas, nenhuma a gente pegou stop. Apesar que a primeira a gente assumiu um stop maior, sempre vai ser assim. Depois vai ficando tranquilo. Beleza, pessoal? Quanto mais tempo vocês esperar, melhor. Por quê? Porque se eu bato no primeiro candle que não tem nada, eu tenho que buscar base atrás. Diferente daqui desse dia, né? Que a gente abriu aqui no nada, né? Só referência do diário, tá? Mas esse vídeo aqui é para ajudar vocês. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, assiste esse vídeo, vou me esforçar aí. Se não ficou bom, se não ficou explicado, eu gravo outro, beleza? Eu gravo outro, mas vocês têm que comentar, falar alguma coisa aí que senão não tem como saber, beleza? Se ficou bom, fala lá, comenta. Espero que vocês entendam. Depois eu vou fazer o vídeo de novo, só do gatilho, beleza? Só do 50%, só do contexto, de novo, só do contexto, beleza? Isso para reforçar para vocês. Vídeo que não falta no canal sobre isso aqui, tá? Beleza? Vamos para cima. Espero que vocês tenham entendido e tenham resultado aí. Vamos estudar, vamos praticar. Valeu!